Estou ansioso para mostrar para vocês. Se colocar algo para segurar minha calça no armário, fico feliz. Coloquei tudo no apartamento. Não posso mais comprar meias. Viagem rápida para talvez achar um novo carro para mim. Pronto, chegamos. Este não é o vídeo clássico deste canal. Vamos falar sobre imóveis. Hoje vamos falar sobre o carro do dia a dia. Então, antes de mais nada, se você não viu meus últimos vídeos sobre o projeto do qual vamos falar agora, que é um projeto imobiliário que eu queria compartilhar com vocês, simplesmente porque eu acho divertido. É um pouco diferente. Isso fez parte do meu dia a dia recentemente e eu gosto de compartilhar esse tipo de experiência com vocês. Recomendo que assistam aos vídeos que já fiz, onde falo sobre minha garagem e rotina. Mais tarde neste vídeo, vamos a Barcelona com a Nissan testar uma novidade que, acredito, pode substituir meu carro atual do dia a dia. Mas por enquanto, o que eu quero fazer é mostrar para vocês finalmente o apartamento que eu mostrei para vocês quando comprei, na época das reformas que estávamos fazendo. Vou mostrar o produto final. É domingo à noite e os primeiros inquilinos chegam amanhã cedo. Estou ansioso. Vamos só fazer uma montagem rápida para começar. Estou muito ansioso para mostrar para vocês, então não tenho o costume de fazer esse tipo de vídeo. Então desculpa se não for o melhor vídeo de coisas imobiliárias que vocês já viram. Depois voltamos aos carros, como disse. Agora uma volta rápida pelo apartamento. Aqui está, estou muito feliz. Vamos ao tour. Essa é a porta de entrada. Poderia falar horas sobre as mudanças, mas primeiro pintamos todas as portas de branco, como você vê, e as paredes em um branco gelo. Não é bege, mas um branco gelo, que é um pouco mais aconchegante, um pouco mais quente, com o teto que também está branco. Então, na verdade, são pequenas diferenças, você nem percebe muito, mas faz uma diferença visual. Depois, a maior mudança que você vai ver aqui dentro é o piso de madeira. Eu adoro esqueci o nome desse formato, mas eu adoro esse tipo de piso de madeira, desculpa, não perfeito. Você vê, ele é tão perfeito que eu chamo assim. Sempre sonhei em ter isso em um apartamento. Não vou morar aqui, infelizmente, mas queria compartilhar com vocês a experiência de fazer meu primeiro projeto desse tipo. Olha minhas meias. Coloquei tanta coisa no apartamento que não posso mais comprar meias. É isso. Não sei se vocês lembram de como era antes, mas tudo isso aqui era uma sala de estar. E aí, a gente colocou então essa parede que é arredondada aqui, para que quando você entra, sabe, pela porta de entrada, ainda tenha a luminosidade entrando ali. Então eu só fechei todas as cortinas para que não dê para ver exatamente, só para que as pessoas que acabarem morando aqui não tenham a localização do apartamento delas na internet. Vamos começar o tour pela sala de estar e jantar. Normalmente há um tapete, mas tiramos por causa do calor. O tapete costuma ficar aqui, posso recolocá-lo depois, está em um dos quartos. A mesa de jantar é extensível, gosto bastante e adoro esse sofá. Os acabamentos são ótimos. Temos a televisão pequena, temos o ar-condicionado, claro, em todos os quartos agora. Então, na sala, mas também em todos os quartos. As mesinhas, o reloginho, 2, 3 decoraçõezinhas. Mas, bom, claro, não tem ninguém morando aqui por enquanto, então está bem minimalista. E aqui está esse novo quarto. Se vocês lembram de como era antes, mudou completamente. A ideia aqui era adicionar um quarto para que se tornasse um apartamento de 4 cômodos e não de 3. Com essas portas de correr grandes e trancáveis, pode ser usado como quarto, como está agora, ou para outro uso, se quiser. Podemos tirar a cama, pôr uma mesa de jantar maior e transformar em sala de estar e jantar. Essa é a ideia, mas por enquanto mantemos a configuração atual. Terceiro quarto, meu favorito. Tem ar-condicionado, foi todo reformado. Cada quarto tem um tema. Este é Côte d'Azur, os outros são cidades. E sim, tem camas de cores diferentes nos quartos e tudo mais. Eu adoro esses armários. Prefiro ser completamente aberto com vocês, falar um pouco sobre tudo, de onde pegamos os móveis, etc. Isso aqui, se não me engano, é da IKEA. Tudo isso é da Maison du Monde, então são coisas boas. A gente não foi para um negócio de doido, mas pegamos produtos que vão durar um tempinho. E que, na minha opinião, combinam bem com esse estilo um pouco moderno, mas ao mesmo tempo provençal. Então essa era a ideia, com as cortinas de linho também, que dão um toque especial. Chique, eu acho. Estou fora do meu ambiente, costumo fazer vídeos de carros, agora falo de cortinas de linho e como isso é chique. Enfim, a gente improvisa, faz o que pode. Vamos falar de carros mais tarde no vídeo, então tudo bem. Chegando aqui, tem esse espelho. Oi, pessoal! E a nova cozinha que eu adoro. A gente arriscou na cor da cozinha. A gente escolheu esse verde meio pastel, com acabamentos em ouro escovado, mas eu acho que no final ficou realmente muito bom. Combina muito com o piso de madeira e a bancada que lembra mármore.
Tudo eletrônico é novo. O forno e tudo mais estão escondidos e completos. Fizemos os detalhes e aprendi as opções disponíveis. Integradas na bancada, aparentemente. Ficou bom, não sei. Eu achei bem legal. A gente continuou a bancada, tudo aqui atrás. Bom, colocamos tomadas, fizemos essas coisas assim, então a gente continuou um pouco, tentou realmente modernizar e deixar o apartamento prático comparado a como era antes. Vamos continuar aqui. Então, agora estamos de volta à porta de entrada. Aqui temos o corredor comprido que leva para os outros 2 quartos e para o banheiro. Então isso, se você se lembra, nos últimos vídeos a gente já tinha mostrado, não mudamos muita coisa. Pintamos de novo, refizemos um pouco os acabamentos, mas fora isso, a base já estava muito boa. Aqui está o chuveiro grande e o vaso sanitário. Não há muito mais para mostrar. Fechei tudo de novo para não ver lá fora, pois o tempo está ruim e já está tarde. Não é o melhor momento para filmar por causa da pouca luz. Tem inquilinos chegando amanhã, então não tenho escolha. Os armários são iguais, só que maiores e com mais espaço. Eu não mostrei. No outro quarto havia um segundo armário embutido na parede. Ótimo acabamento nesses armários. Segundo cama. O tema aqui é a Córcega. Tem ar-condicionado e essa luz, que não lembro de onde veio. Se souber, me avise. Outro corredor que continua aqui, paf. E a gente chega no terceiro e último quarto. Esse aqui, com um tema um pouco mais verde, com cortinas de linho verde. A cama verde lembra o sofá, com acabamento igual, só muda a cor. Ali, Nice. Aqui, mais um armário grande. Esse, ele tem uma coisa que eu adoro. Sabe, aquele negócio para calças. São esses pequenos detalhes que eu acho estilosos. Estou muito feliz. Nunca tive isso, só em hotéis muito bons, quando viajo com marcas e eles pegam hotéis bonitos. Às vezes isso acontece em hotéis, mas fora isso não. Ter isso num apartamento é incrível, gosto desses detalhes. Como o piso de madeira. Gostei muito. O ar-condicionado é bom, mas fico ainda mais feliz com um suporte para calça no armário. É isso. 3 quartos de casal. Aqui talvez você veja melhor a diferença entre a pintura das paredes e do teto. Essa luminária aí, vou te confessar que talvez não seja a minha preferida de todo o apartamento, porque suja muito rápido. Mas enfim, combina um pouco com o estilo desse quarto. E é isso, não é um castelo, então não é aquele tipo de tour que você vê às vezes no YouTube. YouTubers que mostram mansões são coisa de doido. Esse é o outro armário que falei que colocamos para ter espaço suficiente, já que com 6 pessoas tem muita coisa para guardar. Mas galera, é isso, acabou. E a ideia disso e de mostrar pra vocês é que, se vocês quiserem, talvez durante uma live, quando tivermos mais tempo, eu posso realmente falar um pouco sobre os números pra vocês. Por que eu fiz isso? Por que eu decidi investir nisso, correr esse risco? Ao redor de Mônaco, realmente existem boas oportunidades nesse tipo de apartamento e pra aluguel. E basicamente nesse aqui, tive uma ótima oportunidade. Precisava de reforma e com a ajuda do Jess no design interior, reformamos tudo. Foi um processo incrível e queria mostrar pra vocês. Porque assim você talvez consiga imaginar, se você também está reformando um apartamento, isso pode te ajudar nas escolhas, potencialmente. E te mostrar um pouco o quanto acho importante se arriscar e sair da zona de conforto. Trabalho no setor automotivo e também com têxteis em outra empresa. Agora estou olhando para o mercado imobiliário. Não é algo que eu conheço, não é algo que eu domino. Desta vez eu estive bem acompanhado. E sempre que tento fazer algo novo, acho divertido mostrar isso. Eu gosto quando as pessoas que eu sigo nas redes mostram todos os aspectos e não ficam só em uma coisa específica. Então eu queria fazer isso, não sei se isso interessa a vocês ou não. Existem vídeos imobiliários melhores nas redes, mas ao vivo posso contar quanto custaram as reformas. Posso discutir a rentabilidade do apartamento, seja aluguel a longo ou curto prazo, em uma live com vocês. Comentem se acham interessante. Apesar do foco em imóveis, abordaremos outros assuntos também. Preciso me preparar porque amanhã de manhã vou para Barcelona testar um carro novo que pode ser meu carro perfeito para o dia a dia. Nos vemos em Barcelona. Bom, é isso aí, sem mais delongas, estamos em Barcelona, na Espanha. Cheguei hoje de manhã e volto hoje à noite. Viagem rápida para talvez encontrar um novo carro para o dia a dia. Então, vocês sabem, se vocês talvez viram os últimos vídeos, eu falei bastante sobre o fato de que meu carro do dia a dia vai embora em janeiro e que vou ter que procurar um novo carro para o dia a dia. E tem alguns critérios bem importantes para esse carro. Bom, eu tive a sorte de poder ter carros para o dia a dia que eram realmente máquinas com mais de 500 cavalos, etc. Totalmente inútil, não serve para nada, você consome muito e fica até com medo de estacionar o carro em qualquer lugar. Então, eu preferi seguir por outro caminho, ter aquela garagem dos sonhos com a qual sempre sonhei, ter o super esportivo, um clássico e o carro do dia a dia, que realmente foi feito para esse papel. Alguns critérios são importantes. Preciso de espaço no carro, pois o uso para viagens longas e para levar minha bicicleta.
Quando preciso me deslocar, levo malas. Tenho uma empresa de confecção e frequentemente transportamos muitas roupas, tênis e óculos de sol no carro. Então, poder abaixar os bancos e ter um porta-malas bem grande, esse é o critério número 1. Critério número 2, um carro que seja confortável para rodar muitos quilômetros e, por isso, um carro que tenha um bom consumo. Critério número 3, um carro que seja moderno o suficiente para ter todas as últimas tecnologias, CarPlay, um bom sistema de áudio, etc, etc. Volante aquecido, talvez para o inverno, enfim, coisas desse tipo. Então, quando a Nissan entrou em contato comigo e perguntou: "Você quer vir conhecer o Qashqai e-Power?" Sei que não é o carro que costumamos gravar, mas ele atende quase todos os critérios. Vamos dar uma volta juntos. Aqui está ela. Este é o principal motivo para eu considerar esse carro como o meu novo veículo diário. É graças a essa nova motorização e-Power que dá a esse carro uma autonomia mista de 1.200 km. Eles testaram e, com condução econômica, alcançaram até 1.500 km de autonomia. Isso com tanque de 55 litros e, como você vê, ela ainda mantém muitos dos critérios que acabei de mencionar. Então, claro, todos vocês conhecem o Qashqai, o novo design das rodas e 3 detalhes, alguns acabamentos na parte frontal aqui. A motorização, então, é híbrida, mas você tem um motor, na verdade, a combustão, que envia energia para o motor elétrico. E então, na verdade, é só o motor elétrico que impulsiona os pneus. Então, uma tecnologia bastante inovadora, onde eles conseguiram colocar várias novidades. Na verdade, agora está tudo em um bloco, quando antes eram todas peças separadas, seja o gerador, o inversor, enfim, todas essas peças. Agora, eles conseguiram colocar tudo em um bloco só. Eles chamam isso de 5-in-1, que melhora a motorização, aumentando a autonomia e reduzindo o ruído interno. Enfim, eu sei, é um pouco técnico, mas na verdade é exatamente o tipo de coisa que você procura quando vai potencialmente comprar um carro novo para você mesmo. Então, será que a motorização muda tanto assim a experiência de dirigir? Bom, primeiro, tem essa autonomia que a gente já falou. Só voltando a falar da autonomia também, ela consome 4,5 litros a cada 100 km, o que impressiona. Também destaco como é silenciosa. Depois vamos dar uma volta rápida para vocês conferirem. Então, pelos critérios que mencionei, carro moderno com as tecnologias mais recentes, aqui estamos. Então, está muito quente na Espanha, faz 30 graus. Mas em termos de tecnologia, então, outro dos meus critérios, aqui está tudo certo. Já, painel de instrumentos digital, claro. Temos a tela central grande, bem aqui, que inclusive você pode até colocar o YouTube nela. Vou ligar o carro e fechar a porta para termos ar-condicionado enquanto estamos aqui. Pronto. Sobre os acabamentos, fiquei muito agradavelmente surpreso, porque aqui você tem alcântara, tem couro, tem uma bela espessura em todos os acabamentos ao redor. Tem um enorme teto panorâmico, tá vendo? Que dá muita luminosidade para os bancos de trás. Aliás, os bancos de trás, outra coisa que eu procuro é ter realmente 5 lugares, 5 portas, 5 lugares para poder colocar meus amigos atrás. E vai que um dia eu tenha uma família, nunca se sabe. Então, com certeza, ter bastante espaço assim é prático, primeiro para colocar os amigos atrás, mas também quando eu preciso abaixar os bancos. Uma coisa que você pode fazer aqui para acessar diretamente o porta-malas, isso é realmente legal. Você tem, como eu disse, toda a tecnologia mais recente, então tem CarPlay, você pode até assistir YouTube bem ali. Gosto de ainda ter botões físicos, diferente de muitos carros que são totalmente touch. Nos meus carros anteriores era tudo touch e não gostei. No dia a dia, eu achava que precisava ficar olhando para a tela, o que tirava minha atenção da estrada. Só para ajustar o volume ou trocar de música, era um botão aqui, outro ali. E para ajustar o ar-condicionado é a mesma coisa. Banco aquecido, volante aquecido. Você tem todas as coisas que no dia a dia podem tornar sua experiência mais fácil. Tem o display head-up bem ali. Rodamos bastante com o carro, a bateria está quase acabando, mas ainda temos quase 1.000 km de autonomia, o que impressiona. Já percorremos muita estrada para chegar aqui. Bom, os famosos bancos traseiros bem aqui, e depois o porta-malas também, totalmente elétrico. Bom, isso não é o mais importante, mas sempre é bom ter. Mas viu, o porta-malas tem um bom tamanho e principalmente você pode abaixar esses bancos. Então, comparado com o carro do dia a dia que eu tenho agora, eu vou ter ainda mais espaço. Então isso é algo realmente prático. Então, na verdade, eu sei que vocês estão pensando, mas Seb, normalmente você fala pra gente de supercarros, etc. Sim, é verdade, mas eu também preciso falar para vocês do lado do carro do dia a dia, porque eu estou começando a ficar cada vez mais... Eu estou quase fazendo 30 anos, galera, estou ficando cada vez mais responsável. E a nova garagem, cada carro tem seu papel. Não é à toa que venderam 1,6 milhão de Qashqai. A plataforma realmente não é ruim. E aí, cada vez mais, penso que talvez um carro assim, mais versátil, realmente tenha grandes qualidades e vantagens para o uso diário. Faço muita estrada entre Mônaco e Genebra, são 500 a 600 quilômetros cada vez. Aqui é tranquilo, não precisa parar, dá para ir e voltar sem abastecer.
Isso significa que, em termos de gastos que eu teria no dia a dia, faria uma enorme diferença. E além disso, eu ainda tenho os benefícios de ter o motor elétrico e essa autonomia elétrica quando eu me desloco na cidade. Porque quando eu me desloco na cidade, eu uso minha motinho no dia a dia. Se chover, aí sim eu pego o carro, mas é só se chover. Só vou usar ela na cidade. Nos fins de semana, uso meus outros carros que vocês já conhecem. Sei que estou numa posição privilegiada, mas não quero que pareça ostentação ao falar isso. Mas vocês sabem que, para mim, o objetivo desse canal é também levar vocês por todas as experiências diferentes que eu tenho, como quando a gente fala do apartamento, por exemplo, e compartilhar isso com vocês. Porque eu aprendo e adapto um pouco do que eu procuro a cada nova experiência, seja nas viagens que eu levo vocês ou nas compras de carro, ou nesse caso, por exemplo, o apartamento. Hoje, meu jeito de usar carro é bem diferente daquela época do YouTube, quando tínhamos vários carros incríveis ao mesmo tempo. Minhas prioridades mudaram, assim como o preço da gasolina. Há coisas que você precisa considerar. Quando meus amigos visitam Mônaco, muitos querem vir sempre. É bom ter um carro simples para dirigir sem pressão. Quando o carro é caro ou especial, quem nunca guiou um supercarro nem sempre quer. E eles também, muitas vezes, não querem assumir essa responsabilidade. Então, ter um carro que eles também possam usar. Onde a gente possa ir com várias pessoas dentro, se a gente quiser fazer uma viagem, etc. Isso é realmente muito bom. Então, outra grande vantagem são os 5,6 decibéis a menos no interior, obtidos graças ao 5-in-1 que mencionamos. Então, é apenas pela mecânica do motor. Não houve isolamento acústico, tudo se resume ao desenvolvimento do motor. Agora você tem a experiência de dirigir um carro totalmente elétrico, mas sem as desvantagens. Para mim, ter um carro assim não serviria. Faço essas longas viagens porque, para mim, rodar 1.200 km com um tanque cheio é o principal atrativo. Nesse novo Qashqai, a Nissan foi uma das primeiras marcas a desenvolver um carro com motorização elétrica em grande escala. Então, eles têm muita experiência nesse setor e poder desenvolver isso e, na verdade, combinar a experiência que eles têm de motores a combustão com esse motor elétrico é muito bem feito. E como o motor a combustão se comunica com o elétrico, neste aqui é muito suave e, sinceramente, é super agradável. E olha como é silencioso. Você sente como se estivesse em um carro de luxo. Normalmente há tão pouco ruído externo. Isso só acontece em um carro elétrico ou em um carro realmente de luxo. Depois que você passa dos 60 km por hora, aí é só o barulho dos pneus. Enfim, o barulho ambiente de qualquer carro. Então, aí, seja elétrico ou não, você sempre tem o mesmo barulho entrando. Mas é na cidade que isso fica realmente interessante. Eles realmente conseguiram melhorar esses aspectos, principalmente comparado ao último Qashqai com esse novo e-Power. A autonomia e o silêncio dentro do carro impressionam muito. Já dirigi bastante com ele. Hoje, vou conversar um pouco com eles sobre como isso poderia funcionar. Mas para o que eu procuro, parece ser uma solução muito boa para mim, porque tem então todos esses critérios dos quais falei para vocês. Me digam o que acham. É um pouco diferente dos vídeos que costumamos fazer. Estamos entre o mercado imobiliário e um carro. De um novo tipo, um novo gênero. Sei que muitos aqui também refletem sobre isso. Estou passando por essa fase e quero compartilhar com vocês. Então, um grande obrigado à Nissan por ter me permitido viver um pouco essa experiência e eu digo até a próxima. Tchau, tchau.